Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Mas no versículo 4 que eu vou trazer a mensagem desta noite. O título da mensagem desta noite, o título da mensagem desta noite é Quando Jesus rejeita os que rejeitam o seu sinal. Amém? Mateus 16, de 1 a 4, diz assim. Todos acharam? Amém. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rufo. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabendo discernir a face do céu, e não discernir os sinais dos tempos, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. Olha bem essa frase. E deixando-os, retirou-se. Você imagina, irmão querido, ir até Jesus, o maior sinal de todos, e ir tentando, que eles foram tentar, os fariseus e os saduceus foram ali para tentá-lo. E dessa forma perguntaram: mostra para nós um sinal do céu. E essa tentação foi sempre constante no ministério de Cristo. Se você observar, até na cruz, quando ele estava ali pendurado, sangrando até a morte, as pessoas pediam um sinal. Se tu és o filho, ou seja, nos dê um sinal. Desde a cruz, nós vamos crer em ti. Na verdade, ele deu muitos sinais durante o seu ministério, e mesmo assim muitos não acreditaram. Mas o que me chamou a atenção, eu já preguei essa mensagem, inclusive nessa congregação, quando ela lá em cima, mas eu preguei em outro sentido. Mas o que me chamou a atenção nesse texto foi isso: e deixando-os, retirou-se. Imagina Jesus deixar você, a mim, e se retirar. Porque aquilo que estava em clara evidência aqui era a incredulidade. Já havia sinais, haviam diversos sinais, mas eles foram para tentar Jesus. Ele disse: nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Vocês são uma geração má e adúltera, vocês são hipócritas. Por quê? Vocês sabem que se no tempo, quando vai chover, quando vai fazer sol, o tempo está de vermelho sombrio, ou se vai ter chuva e assim por diante. Nós sabemos disso, às vezes nós olhamos para o tempo, hoje vai fazer frio, vai chover, vai dar um calor amanhã, etc. Mas não sabemos que seriam os sinais dos tempos. Eles chamam de hipócritas. Uma geração má e adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. Aqui está o peso. Quando Jesus nos deixa e se retira, aí está o peso. Quando Jesus rejeita uma sociedade, um ser humano, ou alguém que não tem compromisso, ou que não quer ter compromisso, ou que o tenta tão somente apenas, uma hora ele vai deixar e vai se retirar. E se ele nos deixar nossa própria sorte, essa será a nossa maior desgraça. Viver a nossa própria sorte, distante do Senhor, sem a graça de Deus, será a pior tragédia que qualquer ser humano pode viver. Mas seguindo aqui o texto, muitas vezes, irmão, Jesus deixou o povo e retirou-se para orar, retirou-se para o monte, para ficar ali reservado, deixou ali os irmãos, foi ao monte, mas não nesse sentido. Aqui, deixou-os e retirou-se, porque eles não tinham observado os sinais. Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, haviam já muitos sinais. Em Números, capítulo 24, verso 17, quando Balaão começa ali tentando amaldiçoar, querendo o prêmio, mas Deus intervém e ele agora lança uma profecia. Em Números 24, 17, está escrito assim: Balaão dizendo: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos de Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. O que esse texto está dizendo? Já estava apontando desde o Antigo Testamento até
Cristo Senhor. Vai se levantar um cetro, vai ter alguém que vai ter uma estrela, ou seja, uma estrela e um cetro. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, em Apocalipse 2, verso 28, diz o Senhor Jesus para a igreja de Tiatira que Ele daria a estrela da manhã. E em Apocalipse 22, 16, Ele diz: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Claro que Apocalipse foi escrito depois do texto de Mateus, mas já podemos fazer uma conexão. Nós temos esse texto e podemos fazer essa conexão, saber qual é o sinal. E se você observar nos dias atuais, as pessoas ainda buscam sinais. Elas não estão satisfeitas com a palavra somente, com o Espírito Santo agindo em nós. Ela quer um sinal, ela quer sentir um arrepio, ela quer ver alguma coisa tremer, ela quer ver um profeta falar, ela quer ver que alguém venha fazer nação dente de ouro. Você já observou na década de 80 e 90, isso era uma febre. Os irmãos que são mais de idade aí, as crianças não pegaram isso, graças a Deus. Mas na década de 80 e 90, era um tal de dente de ouro aparecendo no meio da igreja. Não sei se os irmãos participaram disso, viram isso. Era um tal de aparecer o irmão que orava e as irmãs emagreciam e podia marcar lá que veio perder 30 quilos numa noite. Segura a sangue que vai emagrecer agora. Era um negócio desse jeito. Olha, vai ter azeite na sua mão, esfrega a mão aí, parecia azeite. Eu participei de umas coisas, eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? Né? E era o tal de sono da alma, sono, como é que fala? Era o sono de Adão. Fui num evento que o irmão gostava de orar, e o sono de Adão ia pegar a pessoa, e Deus ia tratar com ele 5 vezes com Adão. Os irmãos em pé, daqui a pouquinho caíam sentavam na cadeira e dormiam. Não sei se vocês viram isso, tiveram desprazer de ver isso, mas eu vi. Aí eu olhava a pessoa, ela acordava, dava um estalar de dedos, levantava ali e falava um monte de coisa, etc., querendo outros tipos de sinais. A igreja não precisa de outro sinal, o sinal já foi nos dado. O sinal que nós temos é esse, que um filho nos dará, e esse filho é Manuel, ou seja, Jesus, o Messias. Não precisamos de outro sinal. Então, nós temos aqui ainda o sinal dos magos que vieram do Oriente. Mateus 2, verso 2, vieram os magos do Oriente e vieram dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Vimos a sua estrela, assim exemplo de Balaão que falou agora há pouco, você tem agora há pouco, e vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Nasceu o rei, já é nascido o rei. Agora me remeto à passagem onde ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Diz isso para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Então você observa quantos e quantos sinais. Em Mateus 3, 16 e 17, logo que Jesus batizado, os céus se abriram, um sinal. O Espírito desceu em forma corpórea, outro sinal. Uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, em quem me compraz, outro sinal. Multidões estavam vindo ali e vendo. Mesmo assim, naquele momento, eles sempre corriam atrás de Jesus: Pai, mostra o sinal, nos dá um sinal, mostra alguma coisa. Mesmo que ele fizesse os milagres que ele estava fazendo, curando, transformando, libertando, ressuscitando mortos, ainda assim eles queriam um sinal. Se você observar em João 6, 14 e 15, depois que o Senhor fez a multiplicação dos pães, que multidões se alimentaram dos pães e dos peixes, na sequência eles queriam fazer de Jesus rei. Eles foram arrebatar, o texto fala assim, que eles foram arrebatar Jesus para fazer o rei. Mas nós acabamos de ler aqui que ele é nascido rei. Os magos disseram: viemos adorar aquele que é nascido rei, vimos a sua estrela. Então, por causa desse sinal, eles queriam que Jesus fosse o rei deles, mas um rei temporal, não um rei como ele é, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então havia esta perseguição, esse desejo de muitos deles ali, querendo um sinal, mas o sinal já estava ali. Agora, o Senhor disse na sua fala com esses homens o seguinte: uma geração má e adúltera e hipócrita. Ele fala na sequência aqui também: pede sinal, e nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Quando nós lemos o livro de Jonas, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, Jonas fugindo do chamado, fugindo da responsabilidade, fugindo daquilo que Deus lhe havia incumbido, uma missão que ele tinha que fazer, ele vai para uma outra cidade, ele vai para o navio, ele vai para um lugar que é o contrário daquilo que Deus queria que ele fosse. Os irmãos conhecem a passagem: ele vai ao vento de um peixe que cai no mar, lançado no mar, e um peixe o engole, e por 3 dias e 3 noites ele fica no vento do peixe. E o Senhor fala: assim como Jonas esteve no vento do peixe,
Filho do Homem também estará no ventre da terra, no seio da terra. E quando nós lemos isso, observe agora em Mateus 12, eu vou ler com vocês, Mateus 12, 39 e 41. Aqui do ladinho, Mateus 12, de 39 a 41. Eu vou ler o 38 a 41. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, na verdade o texto aqui, o texto está errado, no ventre do peixe, tá? Não é baleia, que baleia não concorda com o seu nome. No ventre do peixe, assim estará também o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Ora, então vamos estudar um pouquinho aqui o que é o sinal do profeta Jonas. Jonas ficou 3 dias e noite no ventre do peixe. Ele saiu, Deus o trouxe, fez com que o peixe vomitasse à beira do mar, a praia. Ele foi a Nínive, que era o compromisso dele para ir em Nínive, e pregou ali em Nínive, e houve arrependimento, desde o rei até o mais pobre que você pudesse imaginar. Foi declarado jejum, e todos se quebrantaram, até os animais tiveram assim, houve um arrependimento total. Isso foi um sinal, a pregação de Jonas. Aí o Senhor vem dizendo o seguinte: que ele é maior do que Jonas. E mesmo ele sendo maior do que Jonas, com a sua pregação maior do que Jonas, com o seu compromisso, com o seu poder, com o seu ministério maior do que Jonas, esses homens ainda não acreditam, não recebem esse sinal. Por quê? Porque é uma geração má e adúltera. Nós estamos aqui, alguns aqui já passaram 50, assim como eu, e temos observado ao longo dos anos as pessoas rejeitando o Evangelho. A pregação, por mais que ela tenha sido polida, trabalhada, estudada, apresentada, aplicada, você lê a palavra, você expõe a palavra, você aplica a palavra, mesmo assim, multidões rejeitam. Quantas vezes no nosso trabalho nós pregamos uma pessoa ou duas ali, anunciamos que elas rejeitam. Fazemos ali um trabalho de evangelismo nas ruas, como fazíamos, como pastoreávamos também, e muitas pessoas não querem nem receber, nem nos ouvir, por causa desta geração má, adúltera, hipócrita, corrompida. E se um outro vier em lugar deles, ele diz assim: se outro vier em meu nome, vocês recebem o seu próprio nome. Se outro vier, eles vão receber. Por quê? Porque é uma geração que não quer a verdade, que não ama a verdade. Aqueles hipócritas ali, fariseus, pessoas que conheciam a lei, entendiam a lei, sabiam os sinais, estavam ali tão cegos e tão tomados pelo engano, que não conseguiam enxergar esse sinal. Isso acontece conosco também, com muitos de nós. Isso é um grande problema. Observe, Jonas ficou 3 dias e 3 noites, mas não morreu. Jesus ficou 3 dias e 3 noites no sepulcro, mas ressuscitou. Aqui está a glória desse maior sinal. Por isso que ele fala que aqui está quem é maior do que Jonas, porque Jonas é um pecador como eu e você, mas Jesus jamais cometeu pecado. Jesus jamais pecou, jamais errou. Não há iniquidade alguma, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não há mácula, não há mancha. Então observe. Olha, chegou Jesus que é maior do que Jonas. Quem nos arrependesse com a pregação de Jesus será condenado no juízo final pelo povo de Nínive, porque esse povo vai ouvir: peraí, nós ouvimos a mensagem de Jonas e nos arrependemos. Vocês ouviram a mensagem do próprio Jesus e não se arrependeram? Aí então vem Jesus e sai de cena. Olha só 16 e 4. E deixando-os, retirou-os. Será que nós estamos à beira disso acontecer conosco? Será que eu estou à beira de acontecer isso comigo? Porque todos que estamos aqui somos pecadores. Ninguém aqui é alguém que não peque. Todos pecamos todo dia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Será que vamos chegar a um nível de Jesus nos deixar e se retirar? É uma mensagem que não é para pular mesmo. Já falei várias vezes, não prego para ninguém pular, eu prego para chorar mesmo.
Você não pode vir pregar para fazer arruaça, bagunça, não. As pregações, elas são pouco recebidas, porque elas são mensagens que trazem esse tom. Arrependei-vos e crede no Evangelho, Marcos 1,15. Então observe, o sinal de Jonas e a ressurreição. Jonas ficou 3 dias e voltou. Jesus morreu e por 3 dias ficou sepultado, ressuscitou. Esse seria o sinal definitivo que ele é o Salvador do mundo, o Messias prometido. Então qual é o sinal? Onde vamos, se nós pegarmos o sinal do profeta Jonas, qual é a ligação? Onde vamos linkar? Qual é o apontamento? Olha, Jonas pregou, foi à sepultura, ou seja, foi para o peito do peixe, voltou, mas não morreu pecadores. Cristo veio, proclamou o Evangelho, anunciou o Evangelho, curou, libertou, transformou, fez milagres, maravilhas, coisas tremendas, morreu por pecadores e ressuscitou no 3º dia. Em seu túmulo está vazio, não há ninguém lá. A manjedoura está vazia, o sepulcro está vazio, correto? Mas o trono está ocupado por ele. Ele foi à destra do Pai, sentou-se à destra do Pai e voltará. Então isso aqui é de suma importância para nós pensarmos um pouquinho nesse texto. E deixando-os, retirou-os. Se eu continuar no meu pecado, provavelmente Jesus vai me deixar e vai retirar-se. Se você continuar no seu pecado, provavelmente isso vai acontecer. Ele vai te deixar e vai se retirar. Mas ele não é amor? Tanto é que na cruz ele mostrou isso. Uma maior prova de amor de que alguém der a vida pelos seus amigos. Mas ele não é misericordioso? Não há mais prova de misericórdia que aquele que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Mas ele não é o príncipe da paz, mas não tem maior paz do que essa de que na sua carne foi desfeita a inimizade contra o Criador, pelo seu sangue remidor. Ora, eu quero que você vá comigo agora para 2 ou 3 textos, para nós concluirmos isso aqui. Mensagem difícil de falar, difícil de ouvir, mas importante. Observe que está em 2ª Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 12. Eu não vou falar muito sobre esse texto, eu tenho no meu canal muitas mensagens sobre essas passagens aqui. Mas eu quero citar aqui algo que vai me chamar a atenção para concluirmos essa mensagem. Observe, 2ª Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 12. Ora, deixa eu ler do 1 em diante, estamos com tempo ainda, dá para ler do 1 em diante, vai. Ler do 1 até adiante. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo, seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera, preste atenção, porque já o mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui está falando do anticristo, como ele virá, como será, os sinais que ainda antecedem a sua vinda. Os irmãos de Tessalônica estavam preocupados porque estavam dizendo que Jesus já tinha vindo, e Paulo deu a instrução: ora, nem por espírito, nem por palavra, nem por alguma coisa falamos, não, porque não será assim, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E esse filho da perdição, ele vem com todo engano, etc. E no versículo 8 diz: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito ou pelo sopro da sua boca,
e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Falando agora da vinda do Senhor, que vai aniquilar o anticristo. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, preste atenção, e prodígios de mentira. Então ele vem com sinais e prodígios de mentira. O sinal é rejeitado, mas os sinais de prodígio de mentira é sempre por muitos. Tanto que há muitas e muitas e muitas seitas esparramadas por aí, que estão lotadas, abarrotadas, pessoas ávidas por cada vez mais aquilo, mas o evangelho puro e simples, que é Cristo morrer por pecadores, não querem, não recebem. Mas virá então o Senhor, cuja vida e glória vai desfazer, vai aniquilar o anticristo, a esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, não quiseram o sinal de Cristo, não quiseram o amor da verdade para se salvarem, então esses receberão, olha bem, com todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, olha o peso que tem isso aqui, queridos, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Você não quer a verdade? Não quer Cristo? Não quer o maior sinal? Então Deus envia a operação do erro. Duas coisas eu quero citar aqui. Primeiro, se você rejeita Deus, Deus te rejeita. Outra coisa, Deus envia a operação do erro. O que eu aprendo aqui? Deus está no controle de tudo. Deus é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então Deus vai enviar a operação do erro para que os homens creiam na mentira. Estão rejeitando Cristo, rejeitando a verdade, o sinal maior. Então agora Deus envia a operação do erro para que acreditem na mentira. Você pode estar fraco na fé, cambaleando na fé, meio desanimado, não consegue orar. Ou você acha que nós pregadores e pastores passamos por isso? Quando Paulo fala lá em Efésios, como você citou agora há pouco, capítulo 6, revestir a armadura de Deus, etc, para que possais resistir no dia mau. Não é assim que foi ensinado hoje na 7? Para que possam resistir no dia mau. O dia mau não precisa necessariamente ser um dia, ele pode ser um episódio, um tempo na nossa vida, talvez um ano, 6 meses, 2 anos. A causa desse dia mau, ser um período de desemprego, de doença, de separação do casamento, alguma coisa assim, um dia mau. Mas se você não tiver revestido a armadura de Deus, esse dia mau vai te sucumbir. Ou você acha que quem prega o Evangelho não passa por isso? Às vezes, irmão, nós estamos orando 2, 3 horas por dia. Às vezes nós conseguimos orar 5 minutos. Pregador. Às vezes você lê 20, 30 capítulos por dia, busca horas, 4, 5 horas. Às vezes é difícil ficar meia hora com a palavra de Deus. Nos meus estudos, eu já cheguei a ficar 10 horas, 8, 10 horas estudando ali continuamente. Não só um dia, repetidamente. O dia que eu estou em casa, não estou trabalhando. Mas às vezes é difícil. Agora, mesmo assim, você não vai acreditar na mentira. Mesmo assim, você vai acreditar: Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Agora observe, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E antes tiveram prazer, não criam na verdade, não criam no maior sinal, então tiveram prazer na iniquidade. Deus enviou ali a operação do erro para que creiam em mentira, e vão ser julgados por isso, porque não querem, não quiseram. Agora observe, em Mateus 7, vamos lá agora, 22 e 23, Mateus capítulo 7, 22 e 23, diz assim o texto. Eu vou ler o 22 e 23 já dá para entender bem. Fala 21, vai. 7, 21, 22 e 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que peso que tem isso aqui. Quem que chama Deus do Senhor de Senhor? Nós, a igreja. Quem que profetiza o nome do Senhor Jesus? A igreja.
Quem que disse, Senhor, no teu nome profetizamos, oramos, fizemos campanha, isso e aquilo, vamos no monte, descemos, não sei o que lá, não sei o que, né? E ele veio dizer assim, nunca os conheci. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Será que nós estamos fazendo a vontade do Pai que está no céu? Será que esse ano, que nós estamos no terceiro mês do ano, nós estamos fazendo a vontade do Pai que está no céu? É uma mensagem para refletir, queridos. É uma mensagem para pensarmos, para evitar aquilo que eu disse agora há pouco. E deixando-os, retirou-os. Certo? Em Mateus 10, 32 e 33, o Senhor diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me rejeitar diante dos homens, eu rejeitarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha que peso tem isso. Olha que peso tem isso. Para eu fechar, Mateus 24, 29 e 30. Mateus capítulo 24, 29 e 30. Falando aqui da segunda vinda de Jesus, o seu retorno glorioso, porque eu ainda prego para uma igreja que acredita que Jesus voltará. Eu tenho lido, sou um pesquisador, eu gosto de, como teólogo, estar lendo muitas coisas, pesquisando muitas coisas de outras seitas, de religiões avessas por aí, de seitas, né, lógico, e gosto de pesquisar de tudo um pouco. Eu tenho observado, inclusive, no meio de muitos crentes que não estão mais acreditando que Jesus voltará. Tem muitas linhas que se dizem cristãos, mas o cristão ele acredita na volta do Senhor, mas muitos já não creem mais. Então agora eu quero pegar esse sinal, que é o último que eu quero falar nessa noite. Está ali 29 e 30 de Mateus 24. Vou ler até o 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Qual aflição? A grande tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Pois bem, qual é o sinal do Filho do Homem? Alguns teólogos, antigamente, lá no século XVII, XVIII, alguns deles, 15, talvez também, diziam que ia aparecer uma cruz no céu, que era o sinal de Cristo. Não, o sinal dele é ele mesmo vindo. O sinal está aqui, é ele, olha. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem? Jesus. Conforme está lá em Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Com glória e com poder, nas suas vestes salpicados ali, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na sua perna, na sua coxa, né? Na sua veste, na sua coxa. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grito de clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os quatro ventos de uma a outra extremidade da terra, ou do céu, perdão. Então, o que nós concluímos aqui? Ora, aqueles homens que foram tentar o Senhor Jesus pediram sinal. O sinal estava ali. Nenhum sinal será dado senão o sinal do profeta Jonas. Jonas foi lá para ver a terra, voltou. Eu fui morto por vossos pecadores e retornei. E mais, voltarei com um sinal glorioso, o sinal glorioso da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, feche seus olhos e curva sua cabeça. Vamos orar um pouquinho aqui. Nessa oração eu quero que você pense: estou a ponto dele me deixar e se retirar? Ou estou como aqueles que vão dizer, ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, tomai por herança a que está preparando você desde a fundação do mundo.